Olá, tudo bem com você? Podcast da Alesp está no ar e hoje vamos falar de um assunto que interessa a todo mundo. Vamos falar sobre defesa do consumidor. Nós temos o prazer hoje de receber aqui em nossos estúdios o Robson Campos, que é diretor jurídico do Procon São Paulo. Robson, obrigada por você ter vindo e aceito o nosso convite. Olá, Renata. Nós aqui agradecemos a Fundação Procon, sempre presente para orientar, esclarecer dúvidas e mostrar o trabalho que está sendo realizado aqui no estado de São Paulo em prol do consumidor paulista. Robson, a vida do consumidor não anda nada fácil, ainda mais agora com as novas tecnologias e inclusive com a inteligência artificial. O que você pode dar de aqui para abrir o nosso cardápio aqui hoje do papo do podcast? Esse é um assunto dessa sociedade e não poderia ficar de fora da prioridade da Fundação Procon em trabalhar esse tema, né? É muita inovação, é muita velocidade nessas inovações e o consumidor ele tem que estar protegido também. Haja visto a sua vulnerabilidade, é necessário um trabalho específico. E o Procon São Paulo criou uma comissão de assuntos digitais no ano passado e vem aprofundando para a elaboração das políticas públicas de proteção e defesa do consumidor e atuação também da fiscalização do mercado de consumo, sempre que necessário, e ir aplicando as medidas cabíveis. E a velocidade de golpes e coisas erradas é muito maior em relação ao cronograma que vocês estipulam para trabalhar? A gente foca muito, né, na conscientização e na prevenção contra as fraudes. E alguns setores, né, eles têm trabalhado algumas campanhas orientativas nesse sentido, conforme o serviço, conforme a atividade, né, conforme o comprometimento desses segmentos para orientar os consumidores alertas, né, com relação aos cuidados que devem tomar. Mas, de fato, é um universo muito grande de inovações, de estímulos, de posts, de acionamentos, de e-mails, de mensagens, enfim. Então, realmente é uma política hoje de defesa do consumidor muito necessária e bem complexa. Quando existe um problema na área financeira, eu me retrato aqui em relação ao PIX, ou se não aos golpes incluindo instituições financeiras. O Procon também participa de debates, de reuniões de trabalho para tentar minimizar esse problema para o consumidor, como foram os aplicativos de bancos, assaltos constantes? Sim, o Procon tem uma agenda focada nesse sentido, né, de interlocução com as entidades representativas das instituições financeiras, e isso resulta, né, iniciativas não só individualmente, mas setoriais também. As entidades representativas têm desenvolvido um trabalho de conscientização, de alertas, de orientação, seja nos seus aplicativos, seus sites, em atividades presenciais, inclusive. O Procon tem o poder de pressão sobre uma Febraban, por exemplo, já que concentra a maior população de um país? Perante aos fornecedores, sim, e agendas não só de recomendação, de orientação, mas de ações integradas, né, de forma a esclarecer melhor o consumidor, haja vista especificidades aí que envolve esse mundo tecnológico. Robson, agora vamos falar então da nossa pauta do dia, questão de planos de saúde. Nós tivemos aí milhões de pessoas sendo descredenciadas de forma unilateral dos planos coletivos. Hoje a coisa mais rara é encontrar um plano individual para comprar, para a pessoa que quer um plano individual, que não está ligada a nenhuma empresa, a nenhum grupo de algum conselho da área profissional. E tem também a questão de novas leis que vão surgindo. O que você pode trazer para a gente aqui no podcast da Alesp, o que tem de mais atual e a maior preocupação do Procon em relação a planos de saúde? A defesa do consumidor tem um grande desafio, né, desde a edição da lei de 98, que dispõe sobre, em especial, os planos familiares, os planos individuais. De lá para cá, o mercado, né, se adaptou e houve, assim, uma migração, né, dos planos individuais por uma exigência do mercado, um estímulo do mercado, para os planos coletivos, sejam, né, empresariais ou sejam os planos coletivos por adesão, né, aqueles que estão vinculados às entidades, associações, enfim. E aí o consumidor
ficou sem opção, né? Só para dar uma ideia da dimensão desse mundo de planos de saúde, de pessoas que pagam por um plano de saúde, são 51 milhões em todo o país, segundo a Agência Nacional de Saúde Suplementar, 18 milhões aqui no estado de São Paulo e também mais 11 milhões de pessoas que têm apenas o plano odontológico. E 36 milhões desses 51 são os planos coletivos. Isso dá mais de 80% do mercado hoje de planos de saúde. E essa lei, então, de 98, né, ela não trata de forma igualitária os consumidores, né, os planos individuais versus os planos coletivos. Tem a Agência Nacional de Saúde Suplementar, que no nosso entendimento e da Constituição tem o dever de editar normas que vão de encontro à proteção e defesa do consumidor, né, dado o princípio constitucional garantido. Entretanto, a gente tem uma discussão em andamento ao longo do tempo, exatamente para que haja uma proteção melhor e mais efetiva para os consumidores de planos de saúde. Por exemplo, com relação às rescisões unilaterais e motivadas. Há na regulação da Agência Nacional de Saúde Suplementar a possibilidade, em algumas situações, na inadimplência, após 60 dias, fraudes, mas o que nós estamos vivenciando nos últimos meses é um boom de rescisões unilaterais imotivadas e consumidores em tratamentos, né, como, por exemplo, doenças como câncer, a questão das terapias para os portadores, né, do espectro do autismo, enfim. Então, são práticas que nós estamos, assim, de uma forma bem insistente, bem recorrente, bem incisiva, condenando, porque beira a crueldade, né? O consumidor, numa situação de atendimento à saúde, está ainda mais vulnerável, que a gente chama de hipervulnerabilidade, e afeta todos os familiares, não só o próprio consumidor. E aí nós temos um desencadeamento aí do desespero, né, que abala a saúde mental de todos, a contratação eventualmente de empréstimos para pagamento particular, para cobertura, para manutenção do tratamento. Isso gera um efeito muito ruim para a sociedade, né? O custo social aumenta, a judicialização desse setor é altíssima, vem aumentando a cada ano se ingressa mais judicialmente para garantir cobertura, para não haver a rescisão, a reintegração das garantias estabelecidas em contrato. Então, realmente, é um setor que merece, e também o PROCON tem uma comissão especial, dada essa relevância, criticidade, denominada Comissão de Planos de Saúde. Tem um olhar ainda mais diferenciado. No primeiro semestre, o que a Comissão de Planos de Saúde fez de mais importante? Lembrando que aqui na casa, na Alesp, inúmeros deputados também têm promovido audiências. Esses deputados têm promovido audiências em relação a esses temas e também reclamado, levando a voz das pessoas, da população sobre essas questões. Perfeito. A gente tem acompanhado aqui também os trabalhos da Alesp. A Fundação PROCON, ela juntamente com o IDEC, ela publicou e compartilhou com as autoridades, não só da esfera federal, mas de órgãos estaduais, municipais de defesa do consumidor, em especial os conveniados aqui de São Paulo, o posicionamento a respeito dessa melhora necessária na regulação dos planos coletivos. Então, nós fizemos um seminário, inclusive, estamos mantendo interação com o Ministério Público, Defensoria Pública, e em todos os órgãos integrantes, né, da defesa do consumidor, e a própria agência, nós tivemos reuniões presenciais, participamos também de audiência pública na Câmara dos Deputados, na Comissão de Defesa do Consumidor, sobre o tema. Estamos abertos e contribuindo, né, não somente com a crítica, mas com as propostas de melhoria, que vai de encontro a essa questão que eu mencionei, que os consumidores dos planos coletivos tenham o mesmo tratamento, a mesma proteção daqueles que têm os planos individuais. Porque uma coisa que a gente ainda não falou é a questão dos aumentos, né? Dos valores. No caso do plano individual, a ANS rege e as empresas enviam, inclusive se eu estiver errado, me corrija, por favor. As empresas enviam as planilhas dizendo eu preciso reajustar 15, 12, e aí a ANS estipula, bate o martelo, mas no coletivo não, vale tudo, né? Vale aquilo que foi pactuado e não há nenhum controle, né, dos índices aplicados, e realmente é um exemplo
que é preocupante também, né? De um ano para o outro, planos de saúde estão subindo 25%, 30%. Se a pessoa ainda muda de faixa etária, então 50%, 100%. É perfeito. Aí no caso dos coletivos, vale aquilo que foi pactuado com a entidade, né, representativa do consumidor no caso. E no plano coletivo, vale também essa questão de faixa etária ou não? Tem regras, né, que tentam seguir a mesma lógica dos planos individuais, mas, obviamente, as faixas, né, elas estão também sendo sempre observadas aí com relação às variações, né, às diferenças, vamos dizer, monetariamente falando, né. E nesses encontros que vocês tiveram agora, no primeiro semestre, o que sai de resultado prático agora para o segundo semestre? A gente está acompanhando a tramitação do projeto de lei no Congresso Nacional. Houve uma movimentação da própria presidência que estaria, né, ouvindo as entidades de defesa do consumidor. O Procon São Paulo integra esse grupo, né, essa agenda, de forma que a gente possa sinalizar, primeiro, que haja melhoria, né, no processo legislativo, que as leis aí vigentes, né, em especial essa de plano de saúde, ela tenha efetividade de proteção ao consumidor. E um outro ponto também que nos preocupa e está na agenda é que não haja nessa tramitação qualquer retrocesso, como, por exemplo, a respeito de subsegmentação, que envolve aí a possibilidade de planos mais simples, né, como, por exemplo, uma consulta apenas. Sem hospital. Sem o desdobramento necessário, a cobertura necessária, né? E aí, como é que fica o consumidor? E até ele pergunta em relação à Constituição Federal, se um médico ou vai fazer um exame ou recebe a pessoa passa mal, ela vai negar o atendimento se está ligado a um hospital? Como é que é isso? Exatamente, a expectativa, obviamente, do consumidor... no particular, como nos Estados Unidos? Primeiro, assim, o consumidor contrata um plano de saúde, se possível, para não utilizar, né? A boa-fé está permeando qualquer relação de 100%. Consumo, para não usar. E quando ele precisa, obviamente, a expectativa é que tudo aquilo que foi ofertado, tudo aquilo que é necessário para um tratamento médico hospitalar, ele seja garantido. Então, essa simplificação é preocupante, exatamente por quê? Porque vai haver o diagnóstico e procura o SUS. Né? A Covid quebrou os planos de saúde, como tanto as empresas reclamam? Olha, a gente acompanha os dados públicos nos últimos meses, nós temos verificado aí uma compensação econômica muito grande do setor. São dados públicos que a gente acompanha e há, sim, uma lucratividade nesse processo, né? Vem crescendo bastante. Uma outra questão. Hoje já há uma fusão muito grande entre redes hospitalares com grandes laboratórios, inclusive de empresas estrangeiras ou até mesmo os grandes grupos nacionais. O que isso significa na prática para o consumidor, essa fusão? Antes eu tinha o laboratório A, B e C. Hoje o A, B e C são da marca A, que vai se juntar a uma rede hospitalar. Na prática, o que isso significa? A gente aqui deve fazer uma leitura sob a ótica da proteção e defesa do consumidor, das relações de consumo. Desde que haja, né, a garantia dos padrões, observadas as exigências da Agência Nacional de Saúde Suplementar e que haja informação no momento pré-contratual e qualquer alteração é possível, mas desde que seja mantido o mesmo padrão de qualidade, isso está disposto em resoluções, não afetando ali a qualidade e a expectativa do consumidor, ok, do ponto de vista, né, de proteção e defesa do consumidor. Mas do ponto de vista de consumo, essa concentração de mercado, de que forma ela impacta a vida do cidadão? A gente, Procon, ele sempre olha, na verdade, o cidadão, né? A atividade fim, dada a sua atribuição institucional. Então, esse aspecto mais da
configuração do negócio, né, extrapola a nossa competência. Agora, é lógico que aquilo que está regulado a gente acompanha para efeito de decisão das políticas, seja de orientação ao consumidor, ou seja, da fiscalização do mercado de consumo. Porque eu entendo, se eu estiver errada, por favor, a concentração. Então, se tinha o laboratório A, B e C, se um comprou o outro, eu não tenho mais opção de buscar um outro para ver se tem um atendimento melhor. Acaba tudo se baseando e geralmente a gente sabe que nessa balança o custo é que pesa, então eles demitem pessoal e aí acaba nivelando por baixo. O que você acha? É perfeito, né? É uma questão pura e simplesmente concorrencial, né? A questão do monopólio, a questão da concentração, extrapola o âmbito de atuação nossa da defesa do consumidor diretamente, né? Por isso uma casa legislativa é tão importante, onde na Casa do Povo os deputados estão aqui para lutarem em relação a esses benefícios da população. Perfeito, e o PROCON tem um papel fundamental, né? Exerce há 48 anos essa atividade aqui no estado de São Paulo, é a referência no Brasil, o primeiro PROCON do Brasil, né? E aí essas áreas, né, elas complementam a decisão da política de defesa do consumidor, né? Elas não são, obviamente, desconsideradas, ao contrário. Mas, haja visto o nosso escopo de atuação, o que preocupamos e temos limites de atuação é com a atividade, a transparência, a qualidade, a não publicidade enganosa, a não prática abusiva, garantir o atendimento e a solução das reclamações. É nessa linha que nós buscamos, né, historicamente, trabalhar. Para quem nos acompanha pela Rede Alesp e também pelo YouTube, Spotify e até mesmo através das nossas redes sociais, a pergunta que fica: quem está enfrentando um problema desses na questão de um plano de saúde coletivo ou da rescisão unilateral ou mesmo da suspensão de serviços, qual a orientação do PROCON? Como a pessoa deve proceder? A gente tem todos os nossos canais disponíveis à população para administrativamente tentarmos solucionar o pleito. Mas muitos casos, infelizmente, estão sendo necessários buscar a instância judicial, a esfera judicial, a judicialização. Tal a gravidade, né? Tal a gravidade, a urgência e a necessidade de uma decisão imediata, tempestiva e impositiva. E somos um órgão administrativo e buscamos a conciliação, a composição. A questão da obrigação de fazer, existe uma decisão judicial. E é o que tem acontecido, infelizmente, porque isso, conforme já disse, é muito caro para toda a sociedade. E hoje, então, a pessoa pode procurar o PROCON, seja através do aplicativo, da internet, pessoalmente, nas próprias agências do Poupa Tempo, como inclusive aqui nós também temos na Alesp. Sim, o PROCON está buscando sempre ampliar, né, a sua capacidade de atendimento e os meios digitais que têm predominado, até por uma necessidade ou conveniência dos consumidores atualmente, sem deixar de lado, com uma atenção muito especial aos não incluídos digitalmente, garantindo atendimentos presenciais nessa fase de transição. Muita gente fala, agora é só digital que é o caminho. Então, o cidadão paulista pode ficar tranquilo, seja diretamente pela fundação ou os PROCONs municipais conveniados, de ter garantido o atendimento presencial, e vai perdurar ainda nessa transição necessária. E isso ajuda bastante a todo o segmento, aos mais velhos, aos mais novos. Sim, e a nossa plataforma, ela tem sido utilizada, acessada por todas as faixas etárias, o que é muito bom, haja vista aí a questão da conveniência, de se formalizar uma reclamação 24 horas do dia, através do nosso site. Você trouxe aqui um dado novo, o PROCON está prestes a fazer bodas de ouro, 50 anos em 2026, correto? Sim, perfeito, já estamos preparando, já foi criada uma comissão específica para isso e merece e o que uma celebração pode vir aí muito especial. De novidades para o consumidor? Ainda está na fase de preparação e acho que é importante aí que todo cidadão paulista participe de alguma forma dessa celebração. O PROCON é pioneiro no país, PROCON São Paulo? Sim, foi criado em 1976, um grupo executivo que inspirou aí PROCONs de todo o Brasil hoje, mais de 900 PROCONs. Um órgão ligado à Secretaria Estadual da Justiça. Sim, é um órgão de promoção da cidadania, como muitos, mas é uma referência. Hoje em dia nós temos o site Reclame Aqui. Isso, de alguma forma, ajuda, trabalha em parceria com o PROCON ou são independentes? São independentes, o órgão
tem, né, sua instituição pública, né, sua personalidade jurídica, e tem aí o poder de polícia, tem o poder de fiscalização, né, administrativa. Então são coisas distintas, não tem conexão. Robson, agora a gente vai mudar de assunto. Da área de planos de saúde, nós vamos falar de jogos e apostas. Eu estou com meu celular aqui. Ontem mesmo eu recebi uma mensagem. E a mensagem eu vou transcrever aqui. R$ 1.000 foi creditado em sua conta de jogo. Agora você pode sacar e ativar acessando o link. O que é isso? Opa, vamos lá. Final de 2023 foi sancionada uma lei específica sobre jogos e apostas. Que são as bets. Exatamente. As atividades envolvendo jogos e apostas, né? E essa lei, ela é positiva sob o aspecto da coibição de práticas abusivas. E ela traz uma disposição muito, muito relevante para a defesa do consumidor. É que todos os direitos garantidos previstos no Código de Defesa do Consumidor estão garantidos, estão contemplados nessa relação de consumo. Então reforça ainda mais a figura do apostador enquanto consumidor. Nós temos na agenda de conscientização, né, da população sobre essa atividade, sobre essa prestação de serviço, exatamente para que ele se coloque, que ele saiba que ele é um consumidor. Então, desde os direitos básicos, né, a proteção contra cláusulas abusivas, a proteção contra práticas abusivas, a questão da oferta. E esse exemplo, né, que você mencionou, o que é o chamado isca bônus, né? A própria legislação, ela já traz expressamente a proibição desse tipo de incentivo para a iniciativa, né, do jogo para começar. Pode se tornar um vício. Exatamente, tomando esse cuidado que a atividade exige, porque é uma atividade que ela pode sim desencadear um processo clínico de doença do consumidor apostador. A ludopatia, também contemplada nesse contexto legislativo, é uma preocupação, o jogo compulsivo. Então há necessidade sim de um trabalho muito orientativo, muito claro para toda a população dos riscos dessa atividade. Então, essa isca bônus que eu recebi é ilegal? Nos termos da legislação vigente, é uma prática abusiva, sim. É vedado esse tipo de crédito antecipado. Eu posso denunciar? Sim, perfeitamente. Como? Mas clicando no bônus para saber o nome da empresa ou simplesmente enviando essa mensagem para o PROCON? Pode enviar, sim, para os órgãos de defesa do consumidor, independentemente da Fundação PROCON. Porque aí a gente vai começar a ter uma celeridade nessa questão de proibir o que está errado na área das bets. É uma agenda recente do ponto de vista aqui de atividade regular. Inclusive, as empresas, muitas delas, a maioria absoluta, não tem domicílio no país e estão, por força dessa nova legislação, obrigadas a se regularizar perante o Ministério da Fazenda, que concede, né, tem que conceder ou não autorização para a execução, realização dessa atividade, para a prática dessa atividade no mercado brasileiro. Então, realmente é uma agenda que vai exigir de todos os órgãos, não só o PROCON São Paulo, mas no sentido de fiscalizar o mercado de consumo, de orientação à população nesse momento, quanto aos riscos e quanto às garantias que essa lei tem, além do Código de Defesa do Consumidor. A gente sempre reforça que o Código de Defesa do Consumidor, uma norma principiológica, ele já garante os direitos a partir do momento que é uma atividade no mercado de consumo, é uma relação de consumo de forma inquestionável, e isso está expressamente na lei, nessa nova lei que dispõe especificamente sobre o tema. E vocês têm recebido, nesse primeiro semestre, as pessoas já estão entendendo essa relação de consumo ou isso faz parte de uma informação, de uma série de informações que o PROCON tem que educar o consumidor? Está no processo, mas nós já estamos recebendo, sim, reclamações envolvendo esse assunto.
Ou você pode detalhar alguma? É como, por exemplo, a incapacidade, impossibilidade de resgate ou de desvinculação das plataformas. Há uma dificuldade muito grande, consumidor, após o cadastramento, não querer mais fazer parte e não conseguir passar um período de quarentena, de voltar a receber estímulos, né, em sites para que possa apostar novamente. Nossa, isso é cruel, né? Principalmente a gente sabe de histórias de antigamente, de famílias que perderam tudo por causa de jogos, e até mesmo a imprensa tem feito matérias de pessoas que têm se endividado em função dessas bets. Sim, uma das principais preocupações do Procon São Paulo é exatamente a consequência do uso irresponsável, uso inconsciente, não politicamente correto desse serviço, que é exatamente o superendividamento. Dada a facilidade de, na palma da mão, usando um telefone, celular, né, de eu navegar por vários ambientes de aposta, eu tenho uma propensão, obviamente, ainda maior, né, de tornar aí um problema de endividamento, com a expectativa exatamente ou de não trabalhar mais, ou de, enfim, resolver todos os problemas financeiros. Do dia pra noite, né? Com um clique no celular. Essas ofertas assim muito atrativas, muito, né, pirotécnicas. O jogo do tigrinho também. Integra, né? Tem algumas situações ocorrendo que envolvem aí crimes e fraudes, né? Que pode também o escopo de atuação do Procon, no âmbito administrativo, né? Já passa a ser investigação policial, crimes, né? É possível dizer que o Procon, em função até da aprovação da lei 14.790 ao final do ano passado, que estabelece e regulamenta jogos e apostas eletrônicas, que vocês estão fazendo uma força-tarefa para educar a população, para daí começar também a coibir todos os problemas causados por essas empresas. E cujo maior problema é que elas não têm sede no Brasil, né? Não tem CNPJ brasileiro. Mas em que pese essa situação de não haver domicílio, nós entendemos que não há nenhum entrave do ponto de vista de aplicação da legislação. Elas devem estar, sim, regularizadas para operar no Brasil. Mas ainda que não estejam, há sempre dentro da cadeia produtiva dessas empresas algum preposto, algum representante aqui no país. Para que a punição não fique nas nuvens. Exatamente. Então, assim, do ponto de vista de estar ou não, o órgão está focado, está de olho, está atuando. Entretanto, há uma exigência para que elas, aí tem prazo para isso, junto ao Ministério da Fazenda, solicite essa autorização para operar e obrigatoriamente a lei exige que haja essa representação no país, né? E não como hoje, que muitas estão, a maioria delas absoluta, fora do país. Você me perguntou a questão da frente, né? Trabalhamos paralelamente nessas frentes de conscientização, de interlocução com os fornecedores, já há uma predisposição no diálogo que é super importante para harmonizar, para compor esse segmento de mercado. Então, temos interações com o segmento, uma predisposição de estar 100% aderente à legislação e ao Código de Defesa do Consumidor, e é um processo, obviamente, que no paralelo a gente tem o dever de ofício de atuar e monitorar e fiscalizar, se o caso, né? O que a gente mais tem hoje, Robson, é celebridade fazendo propaganda dessas bets. A celebridade, ela pode fazer qualquer tipo de propaganda e tudo bem, ou ela tem algum comprometimento? O Código do Consumidor, ele traz que todos os integrantes da cadeia respondem solidariamente. Então, hoje, dado esse cenário, há uma propagação muito grande de publicidades, onde... Atores, jogadores, cantores... E à medida que os scripts de venda extrapolam o anúncio da marca, o que consiste a atividade, passa assim a ter um risco de responsabilização. Ou a pessoa que teoricamente ganhou, mas não recebeu... A cadeia, né, é claro, a aplicação do CDC que todos respondem solidariamente, mas há uma preocupação, e aí nós temos também uma agenda no sentido de orientar as celebridades, né, acho que tem oportunidade, inclusive, reversa, destes fazerem a conscientização da população com relação
a riscos, a dicas e cuidados que deve ser tomado, seja não só no serviço de jogos, mas qualquer outro tipo de atividade que ele está anunciando, né, dada a sua credibilidade. Agora, se incorrer em alguma enganosidade, alguma prática que infringe o Código de Defesa do Consumidor, em que pese, né, que tem a empresa, o CNPJ, ou um terceirizado, não importa, o código fala que todos respondem solidariamente. Então, na medida que eu extrapolo esses anúncios, eu provei, eu gostei, eu adorei, caso concreto tem que ser analisado, mas há sim um risco de responsabilização. Em relação à punição, ainda nenhuma dessas empresas foi punida pelo PROCON? De acordo com o acompanhamento que nós estamos fazendo, né, como a sanção foi em dezembro, nós criamos também uma comissão de jogos e apostas no âmbito do órgão, que está estudando, acompanhando junto com a Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda, que é encarregada para essa concessão, essa autorização, que está editando as portarias para normatizar da melhor forma a atividade nesse mercado. Então, nós estamos trabalhando nesse processo. Inclusive, vocês estão de olho também no projeto de lei que está sendo votado lá em Brasília, né? Que regulamenta aí toda essa questão do jogo do bicho, de outros jogos. Nós estamos atentos, acompanhando, né? O PROCON ele tem também uma área de acompanhamento legislativo, e daí interface aqui com a Alesp, nas análises, manifestações sobre os projetos de lei que envolvem a defesa do consumidor e da mesma forma no âmbito do Congresso Nacional. Sobre a questão de propaganda enganosa, Burger King acaba de divulgar uma nova propaganda agradecendo o PROCON e dizendo que graças a vocês que acabaram multando o Burger King porque eles vendiam um hambúrguer de costela que não era costela, era um aroma que induzia a costela e que agora eles lançaram esse sanduíche com esse tipo de carne. Como é que o PROCON viu isso? O PROCON, no seu dia a dia, seja numa notificação, seja em reuniões de alinhamento, de harmonização, ele dá feedbacks do que o consumidor está queixando e do que precisa ser adequado no mercado de consumo. Tem esse dever de ofício independente de reclamação. Foi realmente uma situação inovadora, entretanto, assim, houve uma enganosidade dos consumidores no período, tanto é que há essa retratação pública, né? E como que o PROCON viu essa retratação pública? Isso tem um aspecto positivo na medida que o órgão, né, teve efetividade na sua ação. Então, eu acho que esse é o principal ponto dessa iniciativa. E quem estava errando reconheceu o erro. Agora, que o consumidor fique atento. O PROCON ele não certifica nenhum tipo de produto, nenhum tipo de serviço, ele não avaliza nenhuma marca. Ao contrário, ele segue fiscalizando o mercado de consumo e sinalizando as necessidades dos consumidores e aquilo que está sendo violado. Então, publicidade enganosa é passível de sanção, é aplicada a sanção, o judiciário ratifica um percentual muito elevado das sanções aplicadas pelo PROCON São Paulo, e quando o fornecedor, né, reconhece e muda a sua postura, né, na verdade, ele tem que agradecer ao consumidor, né, Para encerrar, em relação à possibilidade de uma nova fusão no setor aéreo, da Gol com a Azul, como é que o PROCON vê isso? E o que deve servir de alerta ao consumidor? Aqui também sob o aspecto da proteção e defesa do consumidor, haja visto que é uma questão concorrencial, né, que extrapola a competência do órgão, mas que sejam garantidos ali todas as informações e a qualidade dos serviços contratados, ofertados e toda a publicidade, tudo aquilo que foi gerado de expectativa para o consumidor e pactuado, que seja garantido. Hoje em dia, contrato com pequenas letrinhas não existe mais, né? Olha, o mercado evoluiu bastante, houve avanços na defesa do consumidor, comprometimento, né, dos fornecedores, individualmente, setorial, mas ainda assim há muito trabalho, assim, muita orientação para os fornecedores. O PROCON trabalha também nesse sentido de orientar os fornecedores. Enfim, não há aí dia calmo para a defesa do consumidor. Robson Campos, diretor jurídico do PROCON, muito obrigada pela sua participação aqui no podcast Alesp. Renata, nós é que agradecemos, estamos sempre à disposição.
Obrigada pela sua audiência. O podcast da Alesp é exibido diariamente às 8 da noite aqui na Rede Alesp. Você nos acompanha também pelas redes sociais da casa, além do YouTube e do Spotify. Fique sempre com a gente.